Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje a igreja celebra o primeiro domingo da Quaresma. E o tempo da Quaresma é aquele tempo favorável, onde nós rezamos mais, onde nós oramos mais, onde nós pedimos mais graça diante de Deus. É seguir os passos de Jesus na cruz. É estar seguindo Jesus mesmo, ali naquele deserto, onde Jesus fica esses 40 dias, para mostrar para nós a importância do jejum, da oração, da penitência, e mostrar que é possível combater as tentações através disso, através das orações, né? Enquanto nós estivermos em oração, nós estamos conectados com Deus. E a cada final de semana, nós iniciamos dizendo, pare um pouquinho o que você está fazendo, ouça a palavra de Deus. Esse tempo de Quaresma, onde nós vamos vivenciar esses 40 dias, que possamos realizar algo a mais, na nossa vida. Se você tem um costume de rezar 1 hora por dia, reze 2 horas. Se você reza 1/3 por dia, reze 2. Vamos, durante esse período quaresmal, nos dedicar, conseguir mostrar que, assim como Jesus mostrou para nós, conseguir também, através de oração, de jejum, combater o mal que vive em nós. Então, abra o seu coração, permita que essa palavra penetre na sua vida. Esse tempo favorável, esse tempo de conversão, esse tempo de penitência, de jejum, de oração, da caridade, Abre o seu coração e vamos ouvir o que o Senhor Jesus quer nos colocar nesse primeiro domingo da Quaresma. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, vivenciar esse tempo da Quaresma é algo muito importante para nós. É esse momento onde nós silenciamos o nosso coração, silenciamos um pouco a nossa vida, E eu já disse isso algumas vezes, o mundo vive num barulho gigantesco. Algo que vem crescendo, na humanidade. Barulhos de todas as formas. Fazendo com que esses barulhos perturbem a nossa cabeça, a nossa mente, os nossos olhos, porque vai nos afastando de Deus. Vai fazendo com que eu não ouça mais a palavra de Deus. Vai fazendo que eu não mais enxergue as coisas de Deus.
por conta desses barulhos, dessas coisas terrenas que vão habitando na nossa vida, porque nós vamos permitindo que essas coisas habitam na nossa vida. E hoje, ouvir essa palavra de Deus, né, é algo que nos toca muito, porque todo o primeiro domingo da quaresma, seja daqui 1, 2, 3, 10 anos, 20 anos, 30 anos, enfim, 1000 anos, a igreja vai fazer a leitura das tentações de Jesus no deserto. Por quê? Porque, primeiro que deixo claro para vocês que a tentação não é pecado, né? E isso não vai nos levar ao inferno. O que vai nos levar ao inferno é cair em tentação. Então Jesus foi tentado. E é claro que o 40 dias aqui é algo bem simbólico, né? Porque alguns grandes filósofos, teólogos, dizem que isso quer dizer que Jesus foi tentado todo o período, né, que ele esteve na terra. Todo o período que Jesus viveu na terra, ele foi tentado. E nós somos tentados a todos os dias. Aliás, a todo tempo, a todo momento. Porque o mal vive em nós. E o mal habita em nós. Às vezes as pessoas acham que o diabo é um ser físico ou um ser espiritual, que a gente vê em muita histórias em quadrinhos, né? Vermelhinho, de chifrinho. Não. O mal, o diabo, é todas essas coisas que me afastam de Deus, que me tiram do caminho de Deus. E esse mal vive em nós. É que nós, junto de Deus, né? Quando nós estamos junto de Deus, estamos na presença de Deus, nós permitimos o quê? O amor. E a nossa boca só fala o que o coração está cheio. Nós ouvimos essa palavra, né? Então, quando nós permitimos que o amor vive, né, permaneça em nosso coração, nós vamos falar de amor. Exatamente isso. E o mal está aqui, né? Mas eu tenho que permitir se ele quer ser vivido em mim ou não. Por exemplo, né? Assim como uma doença, né, que deve ser controlada, uma diabetes, uma pressão alta, que a pessoa sabe que tem, ela possui e ela necessita controlar. Então ela usa aquela medicação para que seja controlada a vida dela e ela viva tranquilamente, né? Basicamente isso. O mal então vive em mim, o mal vive em você, mas eu preciso controlar isso, colocar Deus sobre todas as coisas. Por isso que eu devo estar em oração, por isso que eu devo estar rezando o tempo todo, devo estar conectado com Deus, exatamente por conta disso. Porque se eu me afastar de Deus, se eu não enxergar mais a Deus, se eu não ouvir mais a palavra de Deus, eu vou permitir que as coisas terrenas, mundanas, o mal, floresça no meu coração, né? Então aí já vem a raiva, o ódio, o rancor, e aí eu começo a falar palavrão, e eu começo a desrespeitar as pessoas, enfim, o mal vive em mim. E essa decisão é minha, é uma escolha minha, né? Então as pessoas querem sempre querer colocar outras coisas no caminho ou falar outras coisas que não faz muito sentido, né? Dizer que o diabo tomou posse dele, ele está perturbado, por isso que ele faz isso. Mas ele tem ciência do que ele está fazendo, porque ele permitiu fazer isso. Tanto que se eu for atravessar a rua, eu olho para um lado, eu olho para o outro, para não ser atropelado, né? Então é exatamente isso, é ter noção do que nós estamos fazendo, é controlando a nossa vida. Então nós temos que estar o quê? Firmes aonde? Firmes em Deus. Nós temos que estar firmes no Senhor. E esse projeto de 40 dias na nossa vida é conseguir combater as tentações da nossa vida, né? Porque Jesus vivenciou esses momentos para mostrar para cada um de nós que é possível nós conseguimos combater, né, essas tentações. Através do quê? Através de jejum, através de oração, através da penitência. E claro, um dos itens importantíssimos é a caridade. Porque a caridade, quando a gente faz a caridade, a gente com certeza
A gente tira aquele desejo, às vezes a gente começa a sentir a vontade de querer mandar nas pessoas, de querer ter um poder. Enfim, quando nós fazemos a caridade a alguém, nós começamos a sentir a dor do próximo. Quando nós fazemos a caridade a uma pessoa que necessita, nós estamos enxergando aquilo como um sofrimento. E aí aquele desejo, talvez, aquele sentimento que talvez eu não tinha, né? Ela começa a diminuir. Porque ela vai vendo aquela pessoa naquele sofrimento, naquela situação, e aí a pessoa começa a sentir isso, né? Então, por isso que a caridade nos tira um pouco do ego, e isso é importante. Por quê? A palavra de Deus hoje já inicia dizendo exatamente isso, né? Que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto. E ele foi tentado durante todos esses dias, e cheio do Espírito Santo. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, se Jesus, né, Filho de Deus, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, porque Ele é Deus, foi tentado, imagine nós, pecadores, imagine nós somos tentados a todo momento, a todo segundo, milésimo, seja no pensamento, visualmente, né, enfim, fisicamente, enfim, nós estamos pecando. Então, para que a gente consiga, né, combater essas tentações, nós temos que estar em oração. E aqui hoje, né, nesse evangelho, foi um evangelho até extenso, né, mas algo importante, eu quero tirar aqui dessas situações, desse diálogo, né, entre Jesus e o diabo, onde ele coloca aqui 3 situações. E eu vou tentar tirar algo aqui importante para nós nesse domingo do Senhor, né? Nesse primeiro domingo da Quaresma. Uma das primeiras tentações que Jesus sofre aqui é o ter. O diabo chega e fala para Jesus: se é filho de Deus, manda que esta pedra se molde em pão. Então Jesus ali que estava com fome, o diabo vem e fala: ó, se realmente é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Então, a primeira tentação eu coloco aqui para vocês é o ter. Tantas pessoas hoje que querem ter as coisas, as melhores coisas, que não satisfaz aquilo que ela tem. Porque ela vê uma pessoa que tem aquilo, eu quero ter também, eu quero ter melhor. Aquela pessoa que só quer ter, né, coisas materiais. E quanto mais vai fazendo, mais vai tendo, mais ela não vai ficando satisfeita, ela vai querendo mais, né? Então, temos que tomar cuidado com esse querer as coisas, de ter tantas coisas, né? Somente uma coisa nos leva ao céu, é Jesus Cristo. O segundo ponto aqui, nessa tentação, eu penso muito como poder, né? Por quê? Eu te darei, olha o que o diabo fala, eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso que foi entregue a mim, eu posso dá-lo a quem eu quiser. Jesus foi tentado então ao poder. E quantas pessoas hoje têm esse desejo de ter esse poder, de querer mandar, de ser pessoas que chegou agora já querendo mandar nas pessoas, seja no trabalho, seja numa vida familiar, né? Entre amigos, enfim, sempre tem aquela pessoa que quer se colocar como autoridade, mandar nas pessoas, colocando o ego da pessoa lá em cima e automaticamente deixando a outra lá embaixo, desfazendo completamente. E existem muitas pessoas assim. Eu vejo muitas coisas, ouço muitas coisas que é triste, né? Mas qual é a nossa missão? Rezar por essas pessoas para que elas sejam tocadas. Então hoje, Jesus deixa claro para nós. Será que nós queremos ter esse poder então? Eu tenho certeza que não é um poder que vai me levar ao céu, né? Pelo contrário, mais uma vez, quem vai nos levar ao céu é Jesus Cristo. E não querer esse poder, essa glória, né? De querer ser conhecido, status. Quantas pessoas querem ser conhecidas? Seja através da internet, da rede social, quer sempre estar se destacando no meio das pessoas, né? E nós temos que estar seguindo quem? A Cristo. Exatamente, Jesus é o único que vai nos levar à eternidade. E o terceiro e último ponto que eu coloco aqui hoje
onde o diabo fala: se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. Eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, esse último ponto que eu quero dizer para vocês é sobre o prazer. Jesus que foi tentado pelo prazer. E hoje, o que mais nos dá é mais tentação na nossa vida do ser humano, né? É claro que esses 3 pontos nós somos tentados a todo momento. Mas o bendito do prazer, né? As coisas prazerosas da vida terrena, seja na bebida, seja na droga, seja no mundo sexual, enfim, são prazeres da vida do ser humano que prejudica muito o ser humano, né? Porque o vício é um pecado gigantesco. Por quê? Porque o vício, ele me aprisiona, né? Ele faz com que eu fico preso a um vício, né? Por exemplo, quem fuma, né? E fuma muito, ele está amarrado a esse vício, ele não consegue largar, né? Então é um pecado, porque eu não consigo, eu preciso daquilo. Ele ficou viciado, né? Então perceba que esse vício é uma grande preocupação, perturbação na vida do ser humano. Pessoas que têm vício, por exemplo, em jogos, né? São viciados em jogos e não sabem ficar sem jogos. Então ele está amarrado, ele está preso àquele ambiente, né? Do vício do jogo. Então nós temos que, de fato, termos cuidado, né? Com esses vícios, essas tentações dos prazeres, coisas que vão me deixando, vão fazendo com que eu me afaste de Deus. E até parece realmente, porque é gostoso, né? Alguns prazeres, né? Chega do chocolate, a gente sente aquele sabor e a gente vai comendo, enfim. São prazeres que vai nos viciando com as coisas, e por isso esse período favorável, onde nós temos que, através